Photovoice é um processo onde os participantes produzem e discutem imagens fotográficas produzidas por eles próprios sobre suas vivências como membros de um determinado grupo social. Neste trabalho, o objetivo é conhecer as experiências vividas no enfrentamento à Covid-19, identificar os recursos e problemáticas comunitárias, registrar e refletir sobre as condições sociais que impactam em sua saúde e acesso a direitos, criar narrativas em diferentes linguagens. Temas geradores: terra, alimentação, trabalho, preservação do meio ambiente, crianças, saúde e medicina tradicional, cultura, ancestralidade e espiritualidade. Pergunta norteadora: o que eu quero falar sobre a pandemia? Resistência e esperança do povo guarani. Essa imagem representa quase que o começo e a atualidade aqui no país sobre os povos indígenas. E é mais ou menos dessa parte que foi vista as caravelas desse tal Martim não sei do que. Essa imagem chama atenção pelo passado e pelo presente. Aparece esse barco, acho que é um navio que aparece no fundo, mas que do passado até o presente, o povo indígena acaba resistindo. Foram os primeiros que avistaram essa invasão. Acabaram caindo, mas que dessa perda acaba nascendo outras raízes que permanecem crescendo. Resistência e esperança do povo Guarani 2. E essa criança representa a força e a raiz dos povos indígenas. Ela representa bastante coisa. E do passado até agora, no presente, ela se mantém forte. Então, do povo indígena, o povo guarani acho que é um dos primeiros povos que tiveram contato e acabaram resistindo, mostrando muito a força do povo guarani para resistir até os momentos atuais. Essência Guarani. Para não perder a essência do povo guarani, é necessário fortalecer a cultura, a crença e o incentivo aos mais jovens e até mesmo às crianças. Beija-flor. Esse é o beija-flor no ninho. Na cultura guarani, ele tem uma representatividade muito importante. É o espírito de uma criança. O beija-flor leva o anjo das crianças até em Anderu e traz para cá. Meu falecido avô dizia que quando um beija-flor entra na casa, vai ter visita, ou quem sonha com beija-flor vai engravidar. Fruto da natureza. Crianças colhendo as amoras para comer. Brincadeira. As crianças brincam sem a noção dos problemas que estão acontecendo no mundo. Elas brincam e se divertem sem preocupação. Não sabem nem imaginam que a vida de todos nós está sendo difícil. A pandemia não interfere em nada na diversão sadia das crianças. Criança. O ar puro da aldeia é muito importante para nossas crianças. Artesanatos. Todo Guarani trabalha com artesanatos, arco e flecha, escultura de madeira, faz aqueles trançados também. O artesanato atualmente está muito desvalorizado. Mesmo assim, tem alguns que têm interesse de adquirir para ajudar, alguns gostam, mas assim, é mais fraca a venda do artesanato atualmente. Com esse problema da pandemia, é mais difícil de vender os artesanatos. Antigamente a gente utilizava todos que a gente confeccionava, mas as necessidades atuais são outras. Hoje a gente não tem mais roça, não tem mais como carregar milho, batata e essas coisas. E tudo a gente fazia na cestaria.
Eu lembro quando eu era criança que eu andava atrás do meu pai e da minha mãe e eles carregavam milho e usavam a cestaria, aquelas cestas grandes e os cestos menores. Usava para guardar ovos, semente, amendoim e essas coisas. Mas a gente não faz mais isso atualmente porque temos outras necessidades. A gente faz para vender e algumas pessoas gostam. Baeapó, Raé, Caagua. O trabalho e a natureza. O povo guarani trabalha através da lua. Quando vai fazer qualquer coisa relacionada ao uso das madeiras, das fibras, a gente não faz coleta na lua nova, só quando a lua está minguante, lua cheia ou algo desse tipo. Para fazer as casas também corta madeira quando a lua não está nova. Aí ela resiste mais, porque quando a gente tira as coisas na lua nova, o cupim acaba invadindo rapidinho, as coisas não duram. Até mesmo as fibras não resistem muito, a gente não faz trabalho nas luas novas. Chondaro. Shondaro. A cerimônia do Shondaro é realizada com luta, dança e canto. Chondaro. Shondaro 2. A prática do Shondaro é comum entre os guaranis. Chondaro. Ritual de pintura para o Shondaro. O Shondaro faz parte da cultura. É uma dança e uma forma de treinar, como se esquivar, fortalecer os músculos física e mentalmente, e também como estar atenta aos ataques do inimigo. Chondaro. Ritual de pintura para o Shondaro 2. A gente pratica para desviar, para dançar, para ter equilíbrio e para ter saúde. Awai, Raé, Jiroku. O menino e a dança Shondaro. O menino começa a frequentar esta dança. Ele tem seu próprio equilíbrio no seu próprio corpo. Chondaro, Queru, Jiroku. Dança dos guerreiros. A dança dos guerreiros é ensinada para as crianças para que não esqueçam e não percam a cultura guarani. Essa dança é, na verdade, um preparo para ser um guerreiro. Moa. Ervas. A erva mate a gente usa para tomar e fortalecer o espírito e o pajé. Através da erva que a gente coloca, que ele fica concentrado para saber quem está bem e quem não está bem de saúde ou espiritualmente. Moa. Ervas 2. Da natureza a gente consegue as ervas e damos para as crianças para aumentar o sistema imunológico e se proteger da Covid-19. Kaanemongarai. Cerimônia da erva mate. A cerimônia da erva mate é costume guarani, portanto, muito importante para nós. É feito por um pajé e a erva mate é para fortalecer. No primeiro dia são os homens que colocam a erva mate e no segundo dia são as mulheres. E acontece isso todo ano. A gente faz para saber como a gente está e as crianças também. Na cerimônia da erva mate eu ia lembrar do chimarrão, porque esse chá a gente usa também como remédio. As pessoas têm costume de tomar chimarrão, então esse chá serve para tudo. Op. Casa de reza. Vamos para a Opã, casa de reza, para pedir proteção para todos os parentes. Op. Casa de reza e pajé. O povo Guarani Mibiá é um povo crente em Anderu.
pois é dessa crença que vem nossa força. Bea Japuchaka Ai. Espiritualidade Guarani. O povo Guarani Mbiá é um dos povos muito forte na espiritualidade e por isso, com mais de 520 anos de contato com os não indígenas, ainda não perdeu essência na parte da crença espiritual. O povo Guarani Mbiá não perderá sua essência, mesmo que passe milênios e mais milênios. Nhanderu. Nhanderu. A força espiritual e física do povo Guarani Mbiá vem através das rezas ao anoitecer, em agradecimento ao término do dia e pedindo forças para Nhanderu abençoar o dia seguinte. Japuchaka. Reza. Para o povo Guarani, a força também vem através da reza do pajé e da casa de reza. Pela reza, a gente consegue se manter firme para lutar pela comunidade. Baeachi. Pandemia. Pandemia, mas a realidade infelizmente é diferente, com praias e lugares totalmente cheios de pessoas e aglomeração. Nyambuete Hae Nyamuipona Tecoete. Respeito e preservação da vida. Falta de respeito com a vida do próximo, as pessoas se aglomerando na praia em meio à pandemia. Kaguipona. Meio ambiente. Essa foto representa pra gente a vida para toda a humanidade. A gente pensa até quando teria nascentes, pois a água para o ser humano é muito importante e também para os animais que vivem na floresta. Para nós da comunidade indígena, a água é importante, assim como a floresta. As queimadas que estão tendo no Pantanal, na Amazônia, a gente se preocupa muito com a água e a gente tenta preservar, porque hoje em dia está difícil para preservar a natureza. Penso até quando conseguiremos ter a água. Bokoia. Sacrifício. Essa imagem me chamou a atenção porque em meio à pandemia tem pessoas que se arriscam a buscar o pão de cada dia, tocando música para alegrar as pessoas na rua. Quando passei por ele, estava tocando uma música do Elton John que se chama Sacrifício, que me fez lembrar da minha infância. Do dia a dia do povo Guarani, né? Antes da pandemia a gente já vem com esse costume de rezar, de ir para casa de reza, do batismo, mas também representa também o momento atual, né? Que para nós que vive dentro de alguma reserva, né? O nosso é bem pequeno aqui, né? Que a gente não tem muito espaço, mas tem aldeias que tem quilômetros e quilômetros de área demarcada, né? Então, para essas comunidades, eles têm espaço muito grande para poder nem se lembrar dessa pandemia, né? Mas para nós que vivemos dentro de áreas não demarcadas e que temos que lutar para poder obter esse espaço como nosso, né? Não que seja nosso, mas para esses donos que se dizem donos de terras, né? A gente tem que lutar contra eles para obter o espaço que já era nosso antigamente, né? Então, acho que as fotos representam mais o cotidiano mesmo do povo Guarani. E a atualidade, ela só vem atrapalhar um pouco mais essas comunidades que ficam mais assim, perto das cidades grandes, né? Principalmente aqui em São Paulo, na capital e nos litorais que tem espaços pequenos, né?
e áreas não demarcadas, né? Então, acho que isso acaba gerando um conflito entre a cidade e a aldeia, né? Mas não com o não indígena, né? Mas sim com a doença, né? Que se espalhou pelo mundo todo, né? E a gente fica... E hoje a gente acha que essa pandemia ela veio para colocar algum pensamento sobre a natureza também, sobre a liberdade do povo em geral, não só do indígena, mas do não indígena também, que é bem difícil ficar isolado, né? Não tendo a sua liberdade, né? Perder a sua liberdade é uma coisa que faz o ser humano se sentir pequeno diante do mundo, né? Diante desse imenso mundo que a gente tem para explorar, né? Então, o povo Guarani é um povo que vive em liberdade, mesmo tendo toda essa dificuldade, a gente se sente livre, né? por, por viver em uma aldeia onde a gente pode ver a natureza o dia todo, a gente dorme escutando os grilos, né? Então, e acorda com o canto dos pássaros. Acho que isso para nós é algo que não se pode vender nem se pode comprar. Mas e a liberdade de quem mora na cidade já é bem mais difícil, né? Principalmente para as pessoas que vivem em apartamentos, né? Eu fico pensando, né? Tem pessoas que têm dinheiro e compram passarinhos que são raros, que estão quase em extinção e colocam em gaiola para ouvir o canto dele, não sabe se é um canto de felicidade ou se é um canto de lamento, né? Então acho que nessa parte o povo não indígena já deve pensar um pouco mais na liberdade de fazer com que a natureza se prevaleça intacta em todos os sentidos, né? Para que ele possa assim usufruir também do pouco que ainda restou da natureza, né? Então acho que no pensamento guarani a gente é livre, mas e vocês, né? Acho que é muito difícil quando se pensa nessa pandemia, né? Bom, queria falar um pouquinho sobre a respeito, né? E espero que nesse término da pandemia, né, tenha mais respeito, né? As pessoas terem mais respeito e com a natureza, com a água e com os animais também. E tudo isso está afetando já, né, o mundo inteiro. E o Pantanal queimando, a gente vê lá os povos indígenas sofrendo, e isso afeta toda a nação indígena. E era isso que eu penso assim.